Olá, gente. Vamos para mais uma parte aí, né, do nosso conteúdo, né? Segunda parte de águas. Creio eu que para não ficar tão cansativo, talvez aí a gente divida isso em 2 dias. Não sei, vamos ver. Em relação, né, às classificações anteriormente, a gente já tinha falado sobre, né, a gente ter as fontes, né? E agora a gente vai ver em relação, né, a classificação também em relação aos gases, né? Porque essas águas, elas podem ser gasosas ou não, né? E aí a gente tem fontes radioativas, né, que elas vão poder se subdividir, né, dependendo do teor de gás radioativo que contenham, né? Então elas podem ser radioativas, elas podem ser radioativas e fortemente radioativas. Então, fraca, radioativas e fortemente radioativas, tá? Quando a gente vai falar delas em termos de fracamente radioativas, a gente vai ter que há uma dada pressão, né, no caso de um ATM, que é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio, é uma temperatura de 20 graus Celsius, a gente vai ter entre 5 e 10 machos, né, de unidade ali, em termos de teor de randônio, tá? Quando a gente fala delas sendo radioativas, né, a gente já vai ter que essa mesma pressão e essa mesma temperatura, a gente vai ter uma faixa entre 10 e 50. Quando a gente fala que elas são fortemente radioativas, a gente vai ter que acima de 50, tá? A gente também tem as fontes toriativas, né? Que elas apresentam no mínimo, né, uma vazão gasosa de 1 litro por minuto em relação a um determinado teor de torônio, né? E aí a gente vai ter que equivale a 2 unidades de machos por minuto. Em relação a fontes sulfurosas, né, que é a presença de outros gases, que é em relação ao desprendimento de gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, gente, quem nunca passou em frente a comércios que tem aquele cheiro parecendo de ovo podre, sabe? É o mesmo cheiro que tem o gás sulfídrico. Então, são aquelas águas que, embora elas sejam naturais, tal, tem aquele cheiro forte, parecendo ovo podre, tá? A gente também pode classificar elas em relação à temperatura, então a gente tem fontes frias e hipotermais, né, mesotermais, isotermais e hipertermais, né? Tudo tem faixa de temperatura. A primeira, né, fontes frias vai até 25 graus Celsius e as hipotermais vai de 25 a 33 graus Celsius, a mesotermais é de 33 a 36, as isotermais é de 36 a 38 e as fontes hipertermais, elas são acima de 38 graus, tá? Vale ressaltar, né, que a temperatura da Terra ela vai aumentando conforme vai se penetrando no subsolo, né? E aí a distância necessária para aumentar 1 grau centígrado é denominado como gradiente geotérmico, tá? E isso vai variar de local para local. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente observa que a cada 30 metros, em média, a gente tem essa alteração, tá? E aí a gente também que o calor que vai aquecer essas águas, né, em termos de fonte termal, nem sempre é ligado à ação vulcânica, tá? E sim, às vezes está mais ligado em relação à profundidade, ou seja, da onde elas estão vindo, tá? Então a gente pode ver que tem localidades que a temperatura no subsolo aumenta assim de 10 até 100 graus, né, por quilômetro de profundidade. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês terem uma ideia das temperaturas médias das águas minerais e vazadas em função do clima. Então, a gente tem aqui no Brasil, né, esses climas aqui, o quente, semiárido, né, em algumas regiões, subquente, mesotérmico, úmido, né, e a gente tem o superúmido. Então, aqui a gente tem umas variações de temperatura, né, em relação até mesmo
períodos de estiagem. Por exemplo, no Ceará a gente tem um clima quente, semiárido, né? As temperaturas sempre, geralmente, são acima de 18 graus, né? Você tem uma estiagem maior do que 6 meses. Geralmente, lá na região do Ceará, que eles chamam de inverno, mas, na verdade, seria a época da chuva, né? Que é entre janeiro e até... Na verdade, começa no fim de dezembro e vai até um pouquinho de fevereiro. Mas a época que mais chove é em janeiro. A gente tem o desvio padrão aí em termos de temperatura, né? Que é mais ou menos aí uns 2,7 graus, né? Então, assim, a gente vai ter que a variação de temperatura vai ser de 27,14, mais ou menos 2,79 graus. Essa é a média de temperatura. Por exemplo, agora se a gente vai lá no sul, a gente vai ter o quê? Ele tem um clima mais mesotérmico superúmido, né? A variação de temperatura está entre 10 e 15 graus, né? Ele é um clima mais úmido, né? Então a gente não tem período de estiagem. E a temperatura vai variar aí de mais ou menos aí de 20,55, mais ou menos 1,85 graus, para mais ou para menos, né? Essa variação. Então, ou eu subtraio ou eu somo esse 1,85, é isso que quer dizer. Então, a gente tem algumas diferenças em relação a esse invase dessas águas minerais, dependendo da minha região onde está localizada a minha fonte. Então, por isso que é tão importante a gente ter essas classificações aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar a água... Deixa eu ver aqui... Vamos supor que a gente queira considerar a do Ceará. Só que a gente vai desconsiderar essa parte do mais ou menos 2,79. Vamos considerar que seja 27,14. Ela estaria enquadrada em fontes hipotermais. Já no caso, se a gente pegar a do sul, ela está ali em 20,55. Até mesmo se a gente considerar São Paulo, Rio de Janeiro, ela estaria nessa faixa. Então, a gente falaria que seria relacionado com fonte fria, tá? A gente também tem que levar em consideração as propriedades físico-químicas, né? Físicas e químicas da água, né? Então, a gente tem, no geral, que a água é um líquido que apresenta grande capacidade de dissolver substâncias iônicas, né? Polares, como sais, ácidos, álcoois e derivados, né? Ácidos carboxílicos, dependendo do caso. Vale ressaltar que isso tudo é devido à característica da água ela ser polar. O que isso quer dizer, gente? Quando a gente desenha a molécula de água, ela fica com elétronzinhos livres no oxigênio. E isso acaba fazendo com que o oxigênio fique com caráter negativo e os hidrogênios ligados a esse oxigênio fiquem com caráter positivo. Então, a gente vai considerar que ela é uma molécula polar. E aí a gente tem uma famosa frase, semelhante dissolve semelhante. Então, tudo que tiver um caráter polar, a água vai ser um solvente. Por isso que a gente costuma falar que ela é um solvente universal. Agora, se eu tiver a água com óleo, por exemplo, o óleo é uma substância apolar, eu não tenho a miscibilidade entre esses líquidos, ou seja, eles não se misturam, tá? E aí a gente tem que a molécula de água é polar e apresenta ponto de fusão igual a zero e ebulição 100 graus Celsius na pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. A dureza da água é relativa à quantidade de íon de cálcio e magnésio dissolvidos na mesma. Geralmente, a gente consome água, né? Essa água de mesa que a gente consome, ela tem baixa quantidade de cálcio e magnésio. Porém, se, por exemplo, quem nunca viajou, por exemplo, para o sítio, essas coisas, foi usar um shampoo e observou que não teve a formação de uma espuma tão efetiva. É devido à dureza da água, que são esses íons aqui, tá? Tem alguns casos também que até acaba, assim, no caso de alimentos, né, acaba alterando o gosto, a presença do cálcio e do magnésio na água. E aí a gente também tem a alcalinidade, né, que é referente aos íons hidroxila, né, carbonatos e bicarbonatos, na água, né, que eles vão ser capazes de reagir com ácidos presentes. A água também é insípida, né, incolor e inodora, porém as águas minerais, elas podem ter algumas características organolépticas, né, alteradas devido à presença de alguns tipos de minerais. Então, às vezes, pode
até ter uma determinada coloraçãozinha, bem pouca, sabe? A mineral também não pode apresentar, né? Pode também não se apresentar incolor, né? Devido à presença de sólidos dissolvidos, né? E isso também a gente pode ter a presença de alguma determinada turbidez. Todavia, quando ela é comercializada, observa-se uma grande rejeição em termos do consumo quando se tem alguma coisa dissolvida, né? Então, se ela não estiver cristalina, dificilmente o consumidor acaba consumindo. Isso daí é mais uma percepção organoléptica, tá? Porque quando a gente vê uma coloração diferente, né, da água que a gente está acostumado, que no caso seria incolor, e vê com sólido dissolvido, a gente tende a remeter a uma água suja, vamos dizer assim, uma água que não seria consumível. Então, muitas vezes, esse processo de venda dessa parte é comprometido, tá? Então, a gente também pode ter sais dissolvidos, né, que pode conferir a característica de condução de corrente elétrica. No caso, a gente pode ter a presença de eletrólitos, né, nesse meio. A gente também pode classificar, né, em relação à composição química. Então, uma palavra que eu venho falando desde o começo da aula, que é os oligominerais, né? O que são esses oligominerais? São aqueles que contêm, né, diversos tipos de sais, né? Porém, todos têm baixa concentração. Então, são aqueles sais residuais, tá? A gente pode classificar como radíferas, né? Quando a gente tem substâncias radioativas, né, que podem conferir radioatividade permanente, tá? Percebam que aqui nesse caso aqui eu tô falando de radioatividade permanente, ou seja, uma coisa que vai estar intrínseca àquela água, tá? A gente tem também as alcalino bicarbonatadas, né, que são aquelas que possuem um pH alto, e a gente tem no mínimo 0,2 gramas de bicarbonato de sódio dissolvidos. Tem alcalinos terrosos, que é quando a gente tem aproximadamente 0,12, né, gramas de bicarbonato de cálcio. Vale ressaltar, gente, que é o seguinte, perceberam que aqui a gente está falando de alcalinas bicarbonatadas, então a gente está falando de bicarbonato de sódio. Então, ok, ó, bicarbonato, bicarbonatadas. Quando a gente fala de alcalino terrosas, da onde vem esse nome? Por causa do cálcio. Porque o cálcio, ele está na família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, a segunda coluna da tabela periódica, daí que vem o nome, tá? Aí a gente ainda pode captar e subdividir, né, as alcalino terrosas cálcicas, né, que quando a gente tem até ali, no mínimo ali 0,048 do cátion, né, de cálcio, no formato de bicarbonato de cálcio, e alcalinos terrosas magnesianas, né, que é quando a gente tem aproximadamente ali no mínimo, né, 0,030 de cátions de magnésio, na forma de bicarbonato de magnésio, tá? A gente pode falar que elas podem ser sulfatadas, né, quando a gente tem a presença de íon sulfato, né, SO4 2-, tá, gente, que faltou ali. E a gente tem 0,1, né, com os cátions de compensação, né, sódio, potássio, magnésio. A gente pode ter as sulfurosas, né, que a gente vai ter o ânion S2-, né, que vai ser relativo a no mínimo 0,001, né, e ele vai estar no... E a gente pode ter também as nitratadas, né, que também elas vão ter no mínimo 0,1, né, de íon nitrato. As cloretadas, que vão ter no mínimo, né, 0,5, né, do íon cloreto sobre a forma sódica. Então a gente vai ter o cloreto de sódio, que na verdade é o sal de cozinha, tá, gente? As ferruginosas, né, que a gente vai ter a presença do ferro. As radioativas, como a gente já havia falado lá, a gente tem as fracamente radioativas e fortemente radioativas. Aqui essa consideração também é válida. As torianas também, que a gente já falou. E agora as carbono gasosas, né, que elas vão ter que ter
por litro, no mínimo 200 ml de gás carbônico livre dissolvido a 20 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 1 atm, tá? Então, aqui, em termos do Brasil, de acordo com o DNPM, né, a gente tem essas distribuições dessas águas. Então, a maior quantidade dessas águas, elas são consideradas fluoretadas, né? Aí a gente tem algumas que são radioativas, né? E temos em menor quantidade, por exemplo, as mineral gasosas, desculpa, que elas são mais raras a sua incidência, pelo menos aqui no Brasil, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa radioatividade. Quando a gente fala em termos de radioatividade, ela pode ser tanto permanente quanto temporária. Quando a gente fala que ela é permanente, ela vai ser decorrente principalmente a esses dois radionuclídeos aqui, que são relacionados com o rádio, né? Então, você tem o isótopo 226 e o 228. Ambos são solúveis e possuem uma meia-vida longa. O que é essa meia-vida, gente? Quando a gente fala de meia-vida, é a quantidade de tempo mínima necessária para que haja a decomposição de 50% em termos de massa desse radioisótopo. Então, ele vai decair 50%, tá? E aí, quando a gente fala de temporária, a gente já está falando mais em relação ao RN com o isótopo 222, tá? Ele é um gás, ele possui uma meia-vida de apenas 3,8 dias, então é bem curta essa meia-vida, tá? Então ele acaba se desprendendo muito, mas muito fácil. E aí a gente vai dizer que os isótopos do rádio e de radônio, eles são produzidos exatamente pela desintegração, ou seja, quando o meu urânio ou o tório acabam se decaindo. E geralmente a gente vai achar onde eles, né? Em rochas cristalinas ácidas, principalmente os granitos, tá? Quando a gente vai falar em termos de rotulação, a gente tem que ter a expressão da intensidade da radioatividade temporária, né, devido a um randônio, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha que fala sobre as águas minerais com maiores valores de radioatividade temporária. Então, por exemplo, na cidade de Araxá, em Minas Gerais, a gente tem ali uma alta radioatividade, como vocês podem perceber, assim como em Tubarão, águas de Lindóia, né, que é bem consumidas águas de lá, Serra Negra também. Então, são todas águas que contêm um pouco dessa radioatividade. E assim, geralmente a gente vai ver lá em MASH, né? Porém, a gente pode acabar vendo por becquerel também por litro, né? E aí a gente tem aqui uma conversãozinha. Então, todas as águas possuem radioatividade maior que 5 MASHs, né? Que é equivalente a 66,7 becquerel, né? Por litro. São classificadas por esse quesito, né? Há também uma classificação, né, das águas minerais de acordo com alguns elementos raros, né, em fontes naturais, né, ou então até mesmo em termos de águas artificiais captadas, né. Também é pela portaria 540 de 2014, né, ela vai estabelecer a quantidade mínima. Então a gente tem lá a parte fluoretada, qual que é a regra, a selenada, né? Selênio é bem raro a gente encontrar na parte de águas, tá, gente? Então, a gente vai ter efetivamente que as águas minerais, elas vão ser sempre classificadas com base no Código das Águas, tá? De 1945. Então, essa é a nossa legislação base. E aí, a partir disso, foram saindo algumas outras retificações, né? E ela vai ser classificada em relação à composição, aos gases espontâneos, né, e pela temperatura. E aí a gente fala que tem águas que elas vão ser ricas, né, em cálcio, magnésio, carbonatos, bicarbonatos, lítio, flúor, além de algumas águas serem consideradas, né, hipotermais, radioativas, carbogasosas ou até mesmo sulfurosas, né?
E aí no Brasil, 80% dessa água produzida são águas leves, ou seja, elas são classificadas como fracamente radioativas, fluoretadas, carbonosas e hipotermais, tá? Hipotermais, lembra, temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. E isso a gente viu lá naquela tabela que confere, né? Então aqui, gente, a gente tem essas tabelinhas. É uma tabela bem grande, eu não vou ficar lendo tabela, tá? Mas é só para vocês terem conhecimento. Então aqui em termos da legislação. Então, a primeira legislação relacionada, né, com a parte de hidrominerais, parte de água, vamos dizer assim, qualidade de águas minerais, ela surgiu em 1942, tá? E aí a gente tem a origem, que é a República Federativa do Brasil, né? Aí depois a gente teve algumas outras alterações em 1945 e a gente teve em 1967, né? Que aí a gente tem aí alguns decretos de leis. E aí a gente já tem as portarias de 1972, né? Que ela vai estabelecer os estudos, né? Aí a gente vai tendo vários decretos. Aí temos a Constituição Federal em 1988, que também vai dizer para a gente que a água é constitucionalmente considerada bem de uso comum do povo e não integra propriedade particular. Então aqui foi um marco em termos da água, tá? Mundial não, em termos do Brasil, tá? E assim a gente vai tendo várias coisas. Então a gente tem tanto da parte da República, quanto do Ministério de Minas e Energia, quanto da Anvisa também, né, que fala sobre a parte da regulamentação técnica da fixação da identidade e qualidade de águas naturais e minerais, né? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, Conselho de Saúde, Anvisa, então vários órgãos vão tendo várias normas. Então, aqui, ó, resolução RDC 274, que é uma que a gente falou bastante, tá aqui também. Então, a gente vai vendo que essas legislações, elas vão se alterando conforme vai passando o tempo, vai sendo inserido, vai sendo retificado algumas coisas. E aí, aqui, por fim, em 2012, a portaria 533, ela vem para alterar a 254, tá? Então, tem coisas que foram alteradas. Aí a gente tem aqui a portaria 540, né, que estabelece os limites mínimos, né, dos elementos dignos de nota para a classificação de águas minerais. E aí aqui em 2018, a gente ainda tem a regulamentação, né, do disposto do inciso, né, que ele define os percentuais de distribuição e da compensação financeira por exploração de recursos naturais, minerais, né, no caso. Então, a gente tem toda essa parte de legislação. Então, percebam que a parte de produção de água não é uma coisa tão simplificada, né? E aí aqui a gente tem uma figura, né, que vai representar de forma esquemática os fluxos para legalização, né, da indústria da água mineral, né? Então percebam que a gente tem vários órgãos envolvidos, então tem vigilância sanitária, IBAMA, Secretaria Municipal de Obras, Vigilância Sanitária, né? A gente tem a Anvisa, e a gente vai ter a parte de tanto na ação em termos do governo federal, quanto estadual, quanto municipal, né? A gente tem alguns outros órgãos, né? Por exemplo, a parte de órgãos ambientais. E aqui a gente tem um monte de regras para serem cumpridas. Então, vocês percebam que aqui não é tão simplificado. E assim como a gente tem a parte dos registros da empresa, né? Que tem a ação do pessoal da engenharia, né? Do CREA, e o pessoal da Química, Alimentos e Meio Ambiente, aqui entrando com a parte do CRQ, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processamento da água, tá? Então, a evolução do consumo de água engarrafada, ela já teve seus marcos, né? E também teve seus decréscimos. Em 2008, a gente observa que começou-se um aumento. Vale ressaltar, gente, que de 2008 para cá, embora não esteja aqui o dado, a gente observa que tem um maior consumo de água engarrafada, tá? Até mesmo porque tem muita gente que está preferindo água mineral e tal.
Porém, quando entrou com aquela parte de conscientização ambiental, essas coisas, houve um pequeno decréscimo por causa da embalagem do PET, tá? Não é porque o pessoal não queria consumir água, e sim porque não queria se utilizar garrafinhas descartáveis por causa da poluição ambiental, tá? Então, os gráficos que a gente observa hoje sobre estudos nessa parte de consumo de água engarrafada tem uma determinada parte crescente, mas tem épocas que tem umas quedas, tá? Devido a isso. E aí aqui a principal, né, as principais produtoras, né, de água, né, então a Indaiá e a Minalba, né, até o ano de 2008 a gente percebia que elas estavam no topo, tá? Eu não achei um estudo mais recente em relação a isso. E aí a gente tem aqui um fluxograma em relação ao plano, né, para a parte de engarrafamento. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem em relação ao nosso garrafão, né, a gente vai receber esse garrafão, vai selecionar em termos da qualidade, vai fazer uma pré-lavagem, uma primeira lavagem, segunda lavagem, uma inspeção visual e uma esterilização, né? Isso em termos do garrafão, tá? Em relação à água, a gente vai ter a captação, né? A filtração, vai realizar a estocagem, uma outra filtração, e aqui a gente vai ter o quê? A entrada do garrafão, que no caso seria o quê? A parte do invase, né? Tem o fechamento, a inspeção visual, o lacre. Depois do lacre, a gente vai ter a parte da datação, rotulagem e expedição, né? Então, esse é o fluxograma básico do engarrafamento, desde a parte do garrafão em si, né, e da captação. Se vocês olharem lá na plataforma, vocês vão observar o quê? Que tem um vídeo que mostra todas essas etapas aqui, desde a produção até mesmo da garrafa, né? Tanto em termos da garrafa, do garrafão grande, né? No caso daquele de 20 litros, quanto de garrafinhas, tá? Então, aqui vamos descrever um pouquinho desses processos, né? Então, o primeiro processo é a recepção do garrafão, né? Esses garrafões são destampados e e como eles vão estar vazios, né? Eles vão ser destinados a uma seleção. Aí essa seleção vai ver quais são aqueles garrafões que têm condições de serem reutilizados, tá? Então, eles vão ser selecionados através de uma inspeção visual, tátil ou olfativa, né? Os impróprios vão ser devolvidos aos distribuidores identificados, né? Porém, aqueles que passarem por essa parte dessa inspeção, eles vão ser, no caso, né, encaminhados para pré-lavagem, no qual os garrafões contêm sujidade, né, internas visíveis a olho nu, são encaminhados para essa pré-lavagem, né? E aí a gente realiza essa lavagem com água, né, sob uma pressão de aproximadamente 10 bar, né? E ela pode ser realizada ou manualmente, né? Caso a sujidade não seja retirada na atividade automática. Aí vai para a primeira lavagem. Aí aqueles garrafões que não têm uma sujidade interna aparente e os que, no caso, estavam mais em condições usáveis. Então, eles vão para essa primeira lavagem, né, que é uma lavagem externa dos garrafões, é feita automática, com água e detergente neutro. Aí depois vai para uma segunda lavagem, que é feita com uma solução com soda, né? Então, esses garrafões são lavados internamente com uma solução de 0,1%, né, em relação à soda cáustica e alguns outros aditivos. Como que é esse processo? 3 jatos de solução por 10 segundos, né, cada jato, seguido de 2 enxágues por imersão, um enxágue com jateamento. Aí é feita as inspeções visuais, né, para ver se tá ok, né, ou seja, se a gente não tem sujidades. E aí vai para uma esterilização que passa por um túnel com um raio ultravioleta, né? E esses garrafões eles vão ser submetidos aproximadamente a 3 segundos dessa radiação, tá? Por que essa radiação? A radiação ultravioleta, ela tende a desnaturar proteínas, né?
de micro-organismos e matar, né, efetivamente micro-organismos. Então, é por isso que é chamada de esterilização. Aí a gente tem, em relação à água, né, a gente vai ter a captação dessa água, né, e ela vai ser também, né, filtrada, né, então essa água vai ser captada no interior de rochas, né, ou em fonte isolada de acesso de animais, pessoas, né, ela vai ser filtrada com o uso de um filtro de celulose e armazenada num reservatório. Essa estocagem, né, vai ser realizada, né? Então, primeiro eu tenho lá o meu reservatório, aí essa água vai ser transportada por gravidade utilizando bombas, né? Até um reservatório pulmão, né? Que tem uma capacidade de 50 mil litros. E ela vai ser submetida ao quê? Uma filtração na saída do reservatório. Quando a gente fala dessa saída, a gente vai ter que ter um filtro, né? Então aí vai ocorrer uma filtração e essa água vai ser filtrada com filtros que a gente tem uma capacidade de retenção bastante grande, né? De aproximadamente 3 microns, né? E aí ela vai ser encaminhada para o envase, que é feito geralmente de maneira automática, né? Em ambiente fechado. E aí, depois do invase, a gente vai ter o fechamento, né? Essas tampas que vão ser utilizadas já vêm esterilizadas, né? E isso é feito de maneira automática, tá? Aí, depois disso, daí é feito que é uma inspeção visual, né? Após o invase e o fechamento. E aí, para isso daí, é utilizado um equipamento chamado negatoscópio, né? Para detectar algumas falhas nos garrafões. E também no seu fechamento, né? Assim como corpos estranhos e também sujidades, né? E aí os garrafões que forem identificados com isso, elas vão ser marcados de coloração vermelha, né? E vão ser retirados, né? Dessa linha. E aí vão para uma nova avaliação para ver qual que é o problema, se dá para resolver, ok. Se não der, eles vão ser descartados, tá? Aí é feita a data da impressão, né? Aí é feita a impressão da data, do lote, o horário, que foi feito esse processo, no caso o invase. Aí passa pela parte da rotulagem, que a gente já falou, e aí é caminhado para a expedição, né? Vale ressaltar que esses garrafões eles têm que ser transportados protegidos da luz, né? Então aqui, gente, é o que foi falado para vocês. Então todos esses processos aqui, né? E aqui alguns exemplos para vocês. Então aqui é um tanque de captação, por exemplo, né? Que são laboratórios. E aí eu peço que vocês deem uma olhada nos vídeos que eu coloquei lá na plataforma, porque eles vão trazer processos para vocês, vão mostrar maquinária, vão mostrar a parte de injetoras de sopro para moldar garrafas, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? E aí a gente tem também a parte de boas práticas, né? Em termos para industrialização e comércio de águas minerais, né? Que no caso a gente vai falar um pouquinho da RDC 173, né, de 2006, que fala sobre os limites de substâncias químicas, né? Ele vai falar sobre essas boas práticas, né? Quando a gente fala em relação aos limites de substâncias químicas, a gente vai falar em relação ao RDC 274, mas vale ressaltar que, além da RDC 274, é necessário a gente voltar aqui e observar, né, que a gente teve uma alteração, tá, na legislação. Então, sempre é importante voltar nessa tabela aqui para a gente ter uma noção do que foi mudado, o que não foi mudado, tá? Porque assim, gente, legislação, ela muda sempre. Principalmente quando dá algum problema, então eles acabam alterando algumas coisas. Então,
Essa legislação ela vai trazer em relação às quantidades, né, de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, cianotóxicas. Cianotóxicas são relativas a algas, tá, gente? Liberação de toxinas de algas. Desinfetantes e produtos secundários de desinfecção, como a gente já tinha falado. A portaria, né, 374 de 2009, ela vai falar em relação à inspeção, inspeção da captação e a realização de análises microbiológicas, tá, e físico-químicas, que vai falar lá a periodicidade semanal, né, a parte de captação, né, em termos de boas práticas, né, de limpeza e higiene, né, tudo em prol da parte de saúde pública, né? E a limpeza e desinfecção também dos reservatórios, né? Quando a gente fala da parte microbiológica, a gente tem também algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, uma água que pode ser consumida, ela tem que ter ausência, por exemplo, de coliformes, né? Termotolerantes e E. coli. Porém, algumas outras têm uma quantidade máxima permitida, né? Mas é melhor ter-se a ausência. Então, águas minerais, elas geralmente vão ter ausência de micro-organismos, tá? Quando a gente fala de água envasada para o preparo de mamadeiras similares, para o preparo de alimentos, né, para imunossuprimidos e dietas enterais, aí a gente tem isso daqui, né, que tem que ter a ausência dessas, né, e é permitido aeróbios, né, mesófilos, até no máximo, né, 5 vezes 10 a 2, né. Gente, para vocês treinarem, isso não vai ser entregue. É mais como se fosse um estudo dirigido mesmo para vocês. Eu peço que vocês deem uma olhada nessas questões e tentem responder elas com base nessa aula. E aí aqui, gente, repetição, repetição e repetição. Então lá. Existe a diferença entre água com gás e sem gás? Sim, né? Então a gente vai ter que água mineral é água retirada das fontes hidrominerais, né? De áreas protegidas de poluição, podem ser maior ou menor quantidade de minerais, depende do local, então a composição química vai depender do tipo da rocha, né, como a gente já viu. Possuem minerais naturais e por isso possuem propriedades terapêuticas, tá? Essa água é naturalmente potável e própria para o consumo humano. Quando a gente fala de água mineral com gás, é a água originária da fonte natural com dióxido de carbono, ou seja, naturalmente gaseificada, tá? Tendo seu sabor mais suave do que a água gaseificada. E a gente tem a presença da água gaseificada em si, né? Que é quando a água potável ou água mineral passa por um processo artificial, né? Que a gente vai falar na próxima aula em relação a carbonatados, tá? E isso deve ser mencionado na parte de envases, tá? Então, basicamente, né, para vocês terem uma ideia da parte de água, quanto ela é complexa, né? Embora a água seja uma substância que a gente considera meio que simples, né? O seu processo em si é complexo. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar da água, tá? Em termos alimentícios. E a próxima videoaula vai ser referente aí à parte de refrigerantes, né? Mas, no geralzão, assim, parte de carbonatados, tá?